introdução da palavra do Senhor. Então, aqueles que não me conhecem, todas as palavras aqui proferidas por mim é de minha autoria mesmo. Então, dispensa o pastor, não coloca, não imputa pelo pastor, não, é eu mesmo que falo e bota na minha conta mesmo. Brincadeiras à parte, irmãos. Eu falo isso porque, brincando, né, que a gente vai contando verdades daquilo que o Senhor tem para falar na nossa vida. E essa palavra, gostaria de eu estar aí, onde vocês estão, sentado no banco e estar escutando. Mas o Espírito Santo já começou a ministrar meu coração, o Espírito Santo já começou a ministrar em minha vida assim como eu estava fazendo. E eu tomei cada lapada, irmãos. E eu espero que o Senhor dê bastante lapada em vocês, amém? Porque não adianta ficar só amaciando, não. Amaciando não tem graça, tem que sentir, mas é verdade, é isso mesmo, fala comigo. E essa mensagem de hoje vai ser mais, eu acho, uma reflexão do que propriamente uma mensagem. Já escutei um amém e depois do término da leitura inicial, iremos falar mais um amém, que eu acho bem difícil no meio da mensagem falar amém. Mas que possa sair refletido. Possamos fazer essa reflexão, pensar, Senhor, é verdade, Senhor. É verdade, Senhor. Faça isso cumprir a minha vida. Amém? Vamos então na palavra do Senhor. Em primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, versículo 9. 1 João, capítulo 4, versículo de número 9. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo de número 9. Quem achou, diga. Quem não achou, peça. Misericórdia, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a achar essa palavra. Em 1 João, capítulo 4, verso 9, diz assim a palavra do Senhor. Foi assim que Deus se manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Repete mais uma vez. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por ele. Feche os olhos por mais um instante. Feche os olhos agora não por um ato de religiosidade, mas para que não deixar que nada te distraia. Que agora a nossa oração possa ser um momento que nós possamos focar inteiramente naquilo que o Senhor tem para falar conosco. E oramos ao Senhor. Querido e amado Deus, é diante da Tua presença que nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, para pedir a Ti e clamar pelo Teu santo nome, Senhor. Que Tu possa estar falando conosco, Senhor, nesta manhã poderosamente, Senhor. Pai, que nós possamos, por vezes, consertar áreas da nossa vida, Senhor. Se for essa a Tua vontade, Senhor, apare as nossas arestas, Senhor, para que nós possamos alcançar o Teu alvo, Senhor. Pai, que esta palavra, Senhor, possa ser mais uma ferramenta que nós possamos utilizá-la no dia mau, Senhor. Porque sabemos que o inimigo trama e tenta contra a nossa vida todos os dias, Senhor. Mas livre-nos, Senhor. E nos dê essa ferramenta para assim nós possamos vencer e combater o bom combate, Senhor. Pai, eu peço a Ti, Senhor meu Deus, que toda e qualquer distração, todo e qualquer pensamento que não provém de Ti, Senhor, possa ser posto por terra diante de Teu santo nome, Senhor. E nós possamos estar completamente entronizados a Ti. É o que nós oramos, te pedimos e te agradecemos pelo nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. E quem crê diz? Dá um amém forte. E quem crê diz? Glórias ao nome do Senhor. Irmãos, diz um ditado que diz que só aprende a valorizar a pessoa quando você perde. É ou não é verdade? Quem já escutou esse ditado? É assim mesmo. E eu quero aqui trazer essa reflexão como uma experiência que eu tive. Na vez que eu voltei daquela minha estadia, que eu fiquei 3 meses no Rio de Janeiro, eu contei rapidamente, falei pouco com os irmãos, mas eu quis guardar essa porção para quando chegasse o momento que eu pudesse ministrar a palavra do Senhor, eu pudesse estar aqui compartilhando com os irmãos. Dentre esses 3 meses que eu passei lá, 2 meses eu passei sozinho, sem minha família, sem minha esposa, sem minha filha. E antes disso eu já vinha pensando sobre isso. Antes de eu partir, eu pensava, meu Deus, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil esse momento, vai ser muito difícil esse tempo.
Eu já sabia essa questão do valor. Mas repito, a gente só aprende a valorizar mais ainda quando a gente perde, quando a gente está longe, afastado. As coisas mais simples se transformavam em coisas tão maravilhosas. Saudades começavam a bater. E glória a Deus que eu passei esses 2 meses e pouquinho. Passou até mesmo rápido. E nos últimos dias eu levei elas, a gente voltou a ficar junto. Que maravilha. Como é maravilhoso. Mas o que eu quero dizer, irmãos, por que todo mundo sabe disso? Alguém não sabia disso, que a gente deve valorizar as pessoas quando estão próximas? Quando a gente perde, a gente aprende a valorizar mais? Todo mundo sabe disso. Mas por que entre fazer, falar e agir é um abismo tão grande? Por que parece que quando a gente tem as coisas em nossa vida, quando a gente não tem, repetir, quando a gente não tem, parece que a gente quer valorizar mais. A gente deseja e a gente anseia tanto. E quando a gente possui, a gente não valoriza. Eu cito um exemplo. O carro, por exemplo. Quando a gente não tem carro, meu Deus, que maravilha. A gente fica projetando, imaginando. Eu lembro que eu passava nas concessionárias, nas lojas, eu ficava olhando os carros. Nos anos 90, que não tinha internet, né? Eu ficava com meus amigos, nós ficávamos sentados assim no meio fio, vendo os carros passar e falando, ah, esse é o carro tal, ah, esse é o carro tal. Pô, um dia eu vou ter esse carro, um dia eu vou ter aquele carro. E era brincadeira da alegria dos anos 90. Ficava imaginando, mas eu vou ter esse carro, vou colocar isso, colocar a roda. E depois que possui? No começo, quando tu adquire o carro, nossa, é aquele amor, aquela maravilha, não é, pastor? Tu quer alisar, tu quer fazer tudo, tu quer deixar ele sempre bem limpinho. Lá no sul nós temos uma mania, quando a gente limpa o carro, a gente tem costume de lavar o carro em casa também. A gente coloca até uns jornalzinhos assim para pisar, antes de entrar no carro, ó, bate o pé aí antes de colocar, entrar no carro. É tudo maravilhoso, bonito. Passa-se dias, passa semanas, passa-se meses. Coitado do carro que assim já está preto já. Já está largado num canto. Já perdeu o valor do carro. Ah, já tem que trocar esse carro. Colocar o carro novo, esse carro está tudo velho já. É ou não é verdade? E o emprego, irmãos? Emprego não é assim também? As pessoas quando não têm um emprego ficam almejando, vendo o emprego. Ah, o emprego, como queria ter emprego, queria trabalhar. Mas depois que adquire emprego, parece que a pessoa não valoriza. Fica colocando atestado, fica dando desculpa, fica reclamando da vida, reclamando do salário, reclamando do patrão. É ou não é verdade, irmão? É assim. Mas aí depois que perde, aí vem a reclamação. Ai, como era bom meu emprego, eu não sabia. E a família, será que é assim também? A família é exatamente assim. Quando não tem família, quando não tem alguém para estar do seu lado, um marido, uma esposa, almeja. E esses jovens hoje são tudo dramático, não é? Com 13 anos já acho que, meu Deus, eu nunca vou ter ninguém na minha vida. Meu Deus, eu estou com 13 anos, estou sozinho. Ai, meu Deus, me ajuda. E aquela valorização que faz. Mas depois que adquire, não valoriza. Por que depois que a gente adquire, a gente não valoriza as pessoas? Não valorizamos a nossa família. E você acha que isso acontece, isso ocorre só no nosso dia a dia, só com as coisas naturais, só com as coisas entre marido e mulher, entre pessoas? Deus age e Deus sente a mesma coisa. Lembra em Salmo 95, versículo 10? Deixa eu fazer essa leitura. Olha só o que diz. Salmo 95, versículo 10. Eu já até apontei aqui, ó. Diz assim, ó: durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. O povo de Israel, quando estava preso, estava lá no Egito, ele vivia reclamando por pesar das cargas, sendo completamente desmotivado, destroçado. Mas aí quando Deus liberta eles e faz todos aqueles milagres, liberta eles, tira eles do Egito, faz eles andarem seco perante o mar, abre o mar vermelho. Logo depois que passa aquilo, qual que acontece com eles? A ingratidão, a desvalorização.
Começam a reclamar de que, como eu queria comer aqueles melões, aqueles pepinos, aquelas melancias que tinha lá no Egito. Não valorizaram tudo aquilo que Deus fez na vida deles. Será que nós agimos assim? Sabe, irmãos, eu vejo assim, e eu quero fazer uma pergunta para vocês. Sabe aquele amigo, que eu tenho certeza que vocês devem ter, aquele amigo que só te procura para te pedir alguma coisa? Sabe aquele, né? Pode até pensar, meu Deus, é aquele mesmo. Que fica dias sem falar contigo. Semanas, meses. Aí quando quer falar contigo, fala só para te pedir. Na primeira vez passa. Só que aí você começa a transformar corriqueiro. Toda hora. Ele só te procura para te pedir. Só te procura para te pedir. E aí quando você pede algo para ele, é sempre uma desculpa. Não faz nada. Eu pergunto, a gente vai ficar alegre, maravilhado, assim, que meu amigo abençoado esse. A gente vai ficar pensando, meu Deus, esse cara só quer me sugar mesmo. Essa pessoa só quer me sugar. Só quer vir, não vem a mim, né? Vem a mim no vosso reino. Eu pergunto, irmão, se com pessoas é assim, a gente tem sentimento. Por que a gente acha que Deus não age, não pensa dessa forma? Não sente isso. Não se sente desvalorizado, não se sente amado, porque a gente só procura Ele quando a gente quer. E o que Ele quer em troca? O que Ele quer em troca de nós? Simplesmente uma adoração. Ele quer em troca de nós simplesmente uma comunhão. Ele quer em troca de mim e você simplesmente o nosso coração, a nossa vida. Ele quer andar conosco. É isso que Ele quer. Mas a gente só pensa em vir aqui, vir na igreja, estar diante dele, a oração. A primeira coisa que a gente inicia a oração, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Parece que está indo no mercado fazer feira. Aqui está minha lista de desejos, Senhor, aqui, lista de desejos. E quantas vezes nós não simplesmente deveríamos só agradecer. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que tens feito, obrigado pela minha vida. Aprender a valorizar aquilo que Deus te deu. A família, ela é imperfeita? Quem sabe você está pensando em sua família? Mas a minha família não gosta de fulano, ciclano, beltrano, esse, aquilo. Ela é imperfeita, claro que é. Mas é a família que Deus te deu. Valorize ela. Valorize essa família. E a Bíblia, irmãos, tem um exemplo também de outra pessoa que não valorizou aquilo que Deus fez para ele. Lembra do personagem bíblico chamado Nabal? Em 1 Samuel capítulo 25 tem a passagem dele, desse homem chamado Nabal. Nabal, ele relata essa passagem quando Davi estava fugindo de Saul. Saul estava numa perseguição implacável com Davi. E Davi, em meio a essa perseguição, ele vai ao encontro desse homem chamado Nabal. E Davi pede único e exclusivamente pão, água, um local de descanso. Porque em outras vezes, outras ocasiões, Davi já tinha protegido os seus servos, o seu rebanho. Davi já tinha feito algo para Nabal. Davi já tinha, assim, feito coisas para proteger, valorizou a vida de Nabal. E qual foi a consequência disso? Quando Davi chega, a gente vê no versículo de número 15 de 1 Samuel capítulo 25, Davi chega cordialmente e pede só isso: pão, água, um pouco de descanso. E o que Nabal faz? Em troca de toda aquilo que Davi fez para ele, Nabal despreza completamente Davi. Nabal despreza completamente seus homens. E além de desprezar, o insulta. E é isso que a gente acaba fazendo, irmãos. A gente fica tão feliz em ser servido. Mas quando chega o nosso momento de servir, a
Quando chega o nosso momento de servir, é uma dificuldade. Quando chega o nosso momento de servir, a gente arranja inúmeras desculpas. Por vezes até ofendemos. E sabe qual é a consequência? Sabe o que aconteceu na vida de Nabal? Nabal morreu. A Bíblia fala que Nabal foi-se o fôlego de vida dele. Eu quero dizer para vocês, irmãos, quando assim nós agimos, quando nós desvalorizamos pessoas, desvalorizamos aquilo que o Senhor nos concede, nós morremos a cada dia. Mas não uma morte física, estou falando, uma morte espiritual. A cada dia nós desfalecemos espiritualmente mais e mais. Cada dia nos tornamos mais e mais ingratos àquilo que as pessoas estão fazendo conosco. E essa ingratidão vai chegando num ponto cada vez mais e cada vez mais, que a voz do Espírito que está falando conosco acaba ficando quase que um sussurro. E a nossa voz carnal acaba se erguendo cada vez mais. E agora o Espírito acaba aqui quase que bradando. E para nós é somente uma voz ecoando. E a nossa carne falando cada dia mais alto. Por isso, irmãos, que acaba acontecendo, tendo tanto problema, tanto escândalo nesse meio gospel. Eu falo gospel porque no meio cristão eu não acredito que o pessoal cristão vá agir dessa forma. Eu vejo escândalos no meio gospel, irmão. Eu vejo todo dia notícias. Eu já parei de ver esse negócio de política. Política já está batido demais. Mas eu vejo no meio gospel isso. Pessoas ditas pastores do louvor, isso e aquilo, envolvido em prostituição, adultério, não valorizando seu marido, não valorizando a sua esposa. E por quê? A gente pensa, por que isso? Não são ditos pregadores da palavra, pessoas que são usadas por Deus? Porque deixaram de valorizar aquilo que eles têm. E começa a olhar, como eu falei, o que a gente não tem sempre parece lindo. Parece que sempre a grama do vizinho é mais verde. Mas o que está à nossa volta a gente tende a desprezar. A vida é assim, irmãos. E a gente olha para nossa esposa, nosso marido. E agora tu olha para eles e, meu Deus, olha essa, parece um ogro, parece. É isso aí, irmãos. É isso aí que Deus te deu. Transforma esse ogro aí, transforma esse Shrek aí num príncipe encantado. Lembra do filme do Shrek lá? Ele estava lá no lodo lá, estava lá. Mas aí teve uma transformação na vida dele, para ele se transformar no príncipe. É assim, irmãos. Quer ter uma esposa linda, maravilhosa, produzida? Pois é, ter gasto. É gasto, tem que gastar. É tão fácil ver lá fora, ver tudo, a beleza, ver, que coisa mais maravilhosa. Pois é, teve um gasto. Valoriza quem você tem. Valorize sua esposa. Valorize seu marido. Foi essa que Deus te deu. Foi essa que Deus te concedeu. Mas para não ficar falando somente em casais, quero falar para vocês também, filhos. Quero que essa mensagem também alcance vocês. Porque não só essa geração, mas essa emancipação, essa questão da pessoa se sentir já grande, ao ponto de que as autoridades constituídas por Deus, que são pais, acaba que os filhos crescem e já não querem mais saber. E parece que os pais falam, e os filhos, pai, para com isso. Parece que essas autoridades acabaram perdendo sentido, significado. E aí a gente vê filhos brigando com seus pais, filhos ficando de mal e não falando mais com eles. Ficam dias, semana, meses, anos sem falar. Às vezes por birra, por bobagem, por besteira. Não valoriza o sacrifício que os pais fizeram por eles.
Enquanto eles eram pequenos, ranhentos lá. Não tinham nada. Estavam lá chutando pedra. Não lembra isso. Aí quando os filhos crescem, os pais nem estão. Os filhos nem estão. Coitado do pai, coitado da mãe, largado lá num canto. Não manda nenhuma mensagem. Não fala mais. Mas sabe o que acontece, irmãos? Aí depois, quando sai o fôlego de vida dos pais, e aí? Aí aquela choradeira, aí aquele negócio, aí bate aquele remorso, porque arrependimento não é. Que nessa manhã, tudo isso que eu estou falando seja arrependimento. Você possa estar refletindo isso. Se você está agindo dessa forma, você possa se arrepender. Dizer, Senhor, me ajuda a mudar. Me ajuda a virar a chave. Porque remorso, irmãos, ocorre depois que acontece a besteira. Aí sai o fôlego de vida dos pais. Aí querem colocar aqueles negócios, como é que é o nome? Cordélia, acho que era. Aquelas coisas cheias de flor, da mais cara. Aí querem colocar a melhor lápide. Aí querem fazer aquela choradeira. O que adianta? O que adianta, irmãos? Ali é só um corpo, é só... Valorize seus pais enquanto estão vivos. Valorize seus pais enquanto eles ainda têm o fôlego de vida. Valorize eles. Mande uma mensagem. Fale com eles. Diga para eles, pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. Pai, me perdoa. Mãe, me perdoa. Fale com eles, porque depois só vem remorso. Só vem o remorso da desvalorização. Em Romanos capítulo 12, verso 10, o apóstolo Paulo fala assim, ó: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Honre, irmãos. Honre as pessoas que estão ao seu lado. Valorize as pessoas que estão à sua volta. Porque depois, irmãos, que você perder, não adianta mais. Aí depois não adianta vir com todo esse remorso. Mas falando somente em pessoas, agora eu quero que vir para a segunda parte. E eu já estou encaminhando para o final. A gente falou muito em pessoas, em valorização. Valorizar pai e mãe. Valorizar o cônjuge. E a Deus? A gente tem valorizado a Deus? A gente tem valorizado tudo que Deus fez? Em João capítulo 15, verso 13, diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Cristo sempre nos valorizou. As pessoas podem nos desvalorizar. Quem sabe tudo isso que eu falei, estou falando, você deve estar pensando que, nossa, mas comigo acontece assim. Quantas vezes a gente faz algo, a gente se entrega para a pessoa, e a pessoa não está nem aí para a gente. E a gente cai numa profunda amargura, uma profunda tristeza, ao ponto de pensarmos que ninguém me ama. Tudo que eu faço na vida, todas as pessoas que eu me envolvo, eu sou desprezado, eu sou desvalorizado. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, irmãos, existe uma pessoa que te valoriza. E essas pessoas se chamam Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nos valoriza. Ele nunca nos desampara. Ele está conosco todos os dias. Em todo instante, em todo momento. Mesmo na pior angústia. Mesmo no pior momento de sofrimento. Mesmo estando lá no fundo do poço. Ele está com você. Ele está conosco, irmãos. E Ele quer somente isso, uma comunhão. Ele quer somente isso, que a gente caminhe e ande com Ele. Que a gente valorize aquilo que Ele fez e Ele continua fazendo por nós. Ele quer que a gente valorize a Ele todos os dias. Dê o valor merecido a Ele.
Esse é o Deus que a gente serve, irmãos. Esse é o propósito de nós estarmos aqui nessa manhã, ministrando e falando a palavra dele. Não é para me valorizar, não, irmãos. Não é para valorizar o pastor, valorizar a igreja. Não. É para valorizar aquele que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Ele que merece a adoração, irmãos. Ele que merece a glória. Ele que merece tudo que nós temos. Ele é digno. Eu vejo em meio a essa pandemia, muitas pessoas se afastando. Quem sabe a gente vê aqui nos bancos, a gente se entristece, eu me entristeço, falando como pessoa. Eu subo aqui, eu lembro nas primeiras vezes que eu subi, a igreja sempre cheia. E tantas pessoas não vêm mais. Umas trocaram de ministério, glória a Deus, pelo menos continuam no caminho. Mas e aquelas que se desmotivaram e agora estão afastadas do Senhor? E essas pessoas? E o interessante é que essas pessoas, quando a gente olha o status dela, né, que hoje em dia, rede social, a gente consegue ver tudo. Só que a gente vê só o lado externo. Essas pessoas não parecem, não transmitem um semblante que está tudo bem, que está tudo maravilhoso. Não é verdade? A gente olha e diz, meu Deus, mas isso aí agora só está viajando, só tira foto linda, maravilhosa, aquela selfie, ai, bom dia. Parece que está melhor quando estava aqui na igreja. Trocou até de carro, trocou de casa, trocou isso, trocou aquilo. Nossa, que vida abençoada essa aí. Mas é só um semblante externo. Só uma transparência externa. Porque só a pessoa e Deus sabe como ela está verdadeiramente. Só Deus e a pessoa sabe como é que ela se sente naquele momento. E para dizer como é verdade isso, que a aparência externa às vezes engana. Às vezes vê na rede social, tem um youtuber aí famosíssimo aí, que se não é o maior do Brasil, é um dos maiores do Brasil. Ele faz a pessoa rir, as pessoas dão risada, as pessoas seguem ele, faz um monte de palhaçada e bobagem. E todo mundo dá risada, e ele tem as duas coisas que o homem carnal mais quer na vida: fama e dinheiro. Ele tem tudo. Mas, se não fosse ele falar que ele está numa profunda depressão, ninguém ia saber. Ele tem tudo, mas não tem nada. Tudo que ele tem que a vida possa oferecer a ele, ele tem. Mas nada disso sacia ele. Porque ele não valorizou uma pessoa, chamado Jesus Cristo. Ele não valorizou o sacrifício que Jesus fez na vida dele. E ele se perde nos deleites e prazeres do mundo e se esquece desse maior sacrifício que Jesus poderia fazer por nós, que é se entregar por amor de mim e de você. Ao passo que tem outro comediante famoso dos anos 90, que eu olhava, eu crescia vendo os filmes dele, chamado Jim Carrey, um americano. Eu adorava os filmes, ele dava muita risada, achava muito engraçado. Era muito bom os filmes dele. Fazia as pessoas rirem, mas ao mesmo tempo ele tinha uma profunda depressão também. Só que o oposto desse youtuber brasileiro famoso, ele chegou a um momento de fundo do poço. Ele conheceu a Cristo. E lá naquela tristeza dele, ele pôde se reerguer. E hoje ele ministra, hoje ele fala, hoje ele prega, hoje ele dá o testemunho da vida dele, do que Deus fez por ele. Ele aprendeu novamente a valorizar aquilo que Deus já tinha feito lá no início. Lá no início de tudo, antes de existir céus e a terra, Cristo já tinha se entregue por mim e por você. Valorize, irmãos. E que nessa manhã nós possamos refletir sobre esses dois tipos de valorização.
valorizarmos as pessoas e valorizarmos a Deus. E para finalizar, irmãos, eu quero que o louvor, pode subir, por favor, em nome de Jesus. Para finalizarmos, eu quero ler 1 Timóteo capítulo 1, verso 17. 1 Timóteo capítulo 1, verso 17 diz assim a palavra do Senhor: ao Rei eterno, ao Deus único, imortal, invisível, seja a honra, a glória para todos sempre. Amém, amém e amém. Toda honra, irmãos, toda glória, todo louvor, toda adoração possa ser para Ele. Que nessa manhã nós possamos refletir sobre isso, dizer: Senhor, toda honra, toda glória seja para Ti. Que nessa manhã nós possamos refletir, e se for a vontade de você, se você sentir no coração, você mande mensagem para aquela pessoa que você não fala há muito tempo. Se for dessa vontade, peça perdão. Diga para essa pessoa: me perdoa. Me perdoa por tudo que eu fiz, me perdoa por eu não te valorizar conforme tu merece. Aprenda a dizer: eu te amo, para o seu cônjuge. E acima de tudo, aprenda a dar honra e glória e louvor ao nosso Deus, porque Ele é digno. Ele é digno. E nós estamos aqui por causa dEle. Vamos nos colocar de pé, irmãos. E que agora esse ato teu de você colocar de pé não seja somente um ato como um término de culto, como um ato litúrgico, mas que seja um momento que você diga: eu vou me erguer agora, eu vou voltar a estar no caminho certo. Que você possa fechar os teus olhos, mas não fechar os seus olhos como um ato de religioso também, mas para não deixar que nada te distraia, nenhum barulho, nem nada, e você possa entronizar a sua mente com a mente de Cristo, o seu espírito com o Espírito Santo do Senhor, e você possa agora estar falando com Ele. Enquanto o louvor será entoado, você possa erguer a sua voz e clamar ao Senhor. Se derrame, se prostre, peça perdão para Deus e adore o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, louvor e adoração. Em nome de Jesus. Sobre